Bom dia, pessoal. Então, vamos para a aula de hoje, nossa última aula, que vai ser de saúde do adolescente, tá? Então, o adolescente, ele de fato é um bicho diferente. Eu sei que essa foto é bem década de 90, algo que vocês não reconhecem, mas é só para expor essa frase como introdução da nossa aula, né? Então, quando a gente vai definir o adolescente, a gente tem que lembrar que esse é um período de transição entre a infância e a vida adulta, e ele é caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social, e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais e sociais de onde da sociedade em que vive. Então, esse período vai variando de acordo com a literatura. A Organização Mundial de Saúde coloca que seria entre 10 e 19, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, entre 15 e 24, e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, varia entre 12 e 18, tá? Em casos excepcionais, podendo ser aplicável até os 21 anos de idade. O Ministério da Saúde segue as ordens da Organização Mundial de Saúde, tá? E aí eu deixo aqui essa frase que eu acho muito boa, da Alice no País das Maravilhas, né? Que o Lewis Carroll escreveu. Ai, meu Deus, como está tudo esquisito hoje. E ontem estava tudo tão normal. Será que eu mudei durante a noite? Deixa eu ver. Eu era a mesma quando eu levantei hoje de manhã? Eu estou quase jurando que eu me sentia um pouquinho diferente. Mas se eu não sou a mesma, então, que eu sou? O que é que eu sou? Aí é que está o problema. Isso, para mim, remete ao adolescente. Ele saber que tem alguma coisa acontecendo, ele sentia as diferenças, mas nem sempre conseguia analisar isso de forma tão clara, que esse processo de transição vem com muitas mudanças. Então, temos aqui características cruciais da mudança do período da adolescência que corroboram com as fases e as etapas do desenvolvimento. Então, a nossa adolescência ela vai ser dividida em 3 fases: a inicial, a média e a final, ou a primeira adolescência, segunda adolescência, terceira adolescência, né? A primeira é a fase da curiosidade, que vem com muita imaturidade ainda, né? Do 14 aos 16, a fase da experimentação. Ainda tem uma certa imaturidade, mas aqui a criança, o adolescente, perdão, ele já começa a ter alguma noção dos riscos que ele está se submetendo. E dos 17 ao 21 é o amadurecimento sexual e a sedimentação de todas as experiências que ele já passou. Então, como características desse período, a gente vai ter a formação da identidade adulta, tanto que você vê que é muito relacionado a adultez, a imagem do corpo, o desenvolvimento intelectual, mas também a sexualidade, né? Que é o terceiro item de baixo para cima. Então, a gente começa a ter aqui uma nova concepção de corpo e de autodomínio. Isso gera, entre outros fatores, o afastamento emocional dos pais e o estabelecimento de novas relações com o seu grupo social, tá? A elaboração de valores éticos e morais e a escolha profissional também são todas características dessa fase de vida. Então, a adolescência é esse período no qual uma criança se transforma em adulto. Não se trata apenas de uma mudança na altura e no peso, mas nas capacidades mentais, na força física, e também uma grande mudança na forma de ser, de uma evolução de personalidade. Nesse processo, manifesta-se uma crise, na qual se reformulam os valores adquiridos na infância e se assimilam a uma nova estrutura mais madura. E para compreender esse processo, a gente tem, inclusive, várias teorias. Não sei se vocês vão lembrar lá atrás, que a gente já tinha falado de Freud e de Erikson, né? E aqui a gente volta um pouquinho nele. Essa súbita aceleração da formação da identidade ocorre na adolescência e ela pode se tornar fonte de mobilização de energia, mas também conflitos entre adolescentes e suas famílias. Temos aqui hoje as 2 cadernetas da saúde do adolescente, né? Elas são antigas, e veio o Ministério da Saúde do atual governo, falou que elas seriam descontinuadas por induzirem as crianças, que eles tratavam ainda como crianças, tá? A terem relação sexual.
Sendo que, na verdade, essa é uma caderneta que ensina, sim, sobre sexo, mas de maneira segura. Então, tem a parte que fala sobre DST, tem a parte que fala sobre sexualidade, tá? Mas ela ainda não foi reelaborada. Então, até o momento, ainda é a caderneta vigente para download, mas ela não tem mais reimpressões para serem entregues às crianças ou adolescentes, no caso, né? Que serem utilizados pelas famílias. Uma coisa que corrobora, que coparticipa da adolescência, é o período de puberdade. Então, enquanto a adolescência é uma idade, é um período, a puberdade não, a puberdade é uma fase, tá? E aqui é uma fase da vida em que vamos lidar com as modificações do corpo, tá? De uma criança para que ela se torne um adulto. A puberdade correlaciona intimamente com o período da adolescência, mas uma não necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser ligada à outra. Tanto que a gente pode ter o quê? A puberdade precoce, a puberdade tardia, que é essa fase. Aqui envolve a questão hormonal de maturação. Adolescência, não. Adolescência, independente de eu ter puberdade ou não, eu posso classificar um jovem nela, tá? Pela idade. E o início da puberdade se dá como consequência da ativação do eixo hipotálamo, hipófise, gônada, e vai ter o aumento da frequência e amplitude de pulso do GNRH pelo hipotálamo, que desencadeia o aumento da secreção pulsátil das gonadotrofinas, aqui sob forma de LH e FSH, pela hipófise anterior, estimulando as gônadas, e do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, são essas duas esquemas que a gente está vendo do lado. Existe uma estimulação que vai ser semelhante em meninos e meninas, e outras que vão ocorrer de forma diferente por causa dos hormônios androgênicos ou estrogênicos, tá? Então, a relação de início e da progressão da puberdade normal vai se lidar com feedbacks positivos e negativos, né? Que é o que a gente está vendo aqui, para fazer a retroestimulação positiva ou negativa do sistema nervoso central. E isso daqui vai me indicar o bom funcionamento e a puberdade adequada, quando ela ocorre no período certo. Então, eu tenho lá o sistema nervoso central, ele pode estimular positivo ou negativamente o hipotálamo, através seja do GNRH ou do CRH, eu vou estimular positivamente a hipófise, tá? Porque são os dois momentos diferentes. A hipófise estimulada vai estimular positivamente o quê? LH, FSH e ACTH. ACTH vai para o córtex da adrenal, LH e FSH vão para as gônadas. Sob estimulação, seja androgênica ou estrogênica, a gente vai ter o desenvolvimento de caractere sexual secundário. Então, nos meninos, pênis, pelos, testículos, nas meninas, mamas, ovários e útero. Já o fluxo de córtex adrenal vai ser androstenediona, através do DHEA, que isso vai me dar outra parte de caractere sexual secundário, que são os pelos pubianos, axilares e a acne, comuns tanto no sexo masculino como feminino. Porém, temos aqui um detalhe, reparem que o androgênio positivo, ele também vai estimular essa produção de pelos. Por isso que a pelificação nos meninos é tão mais evidente, porque ela tem uma dupla via de estimulação. Então, a fisiologia, né? Temos a puberdade, que vai cursar tanto com a adrenarca como com a gonadarca. A adrenarca vai vir pela suprarrenal com a secreção de androgênios, que vai me gerar a pubarca, com a secreção dos pelos. Já a gonadarca, ela é regulada pelo hipotálamo hipófise gonadal, e outro eixo é o eixo HHG, que vai estimular ovário e testículos, tá? Isso tudo cursa com o aumento da produção dos hormônios sexuais. Outra grande alteração que temos aqui é a de estatura. Então, a gente começa a ter um crescimento acelerado, o adolescente passa pela fase de estirão, e essa aceleração do crescimento segue em uma direção proximal distal.
tá? Isso é importante. Então, eu cresço primeiro o próximo e depois eu vou crescendo. Perdão, falei exatamente o contrário. É uma direção distal proximal. Eu cresço primeiro pés e mãos para depois eu crescer o tronco. Por isso que quase todos os adolescentes, existe uma fase que você avalia que ele está com os braços muito compridos, a mão comprida, aquele pé enorme, a perna comprida e o tronco ainda nem tanto. Aí vai pés e mãos, depois vem os membros, para depois vir um tronco, tá? E o ganho de altura chega a ser 20% da altura final do adulto, tá? Que é o estiral. O crescimento esquelético na puberdade ele pode ser esquematicamente, então, dividido em 3 fases. A fase de crescimento estável, a aceleração de crescimento e a desaceleração. E para a gente saber em qual fase está, temos aqui marcos aproximados de faixa etária, como dá para ver nessa velocidade de crescimento por ano, mas principalmente o número dessa velocidade, ou seja, os centímetros por ano e os quilos por ano, que vão me marcar a fase exata, né? Então, na fase de crescimento estável, eu vou ter um aumento da altura e do peso, mas eles de forma um pouco mais constante, entre 5 e 6 centímetros por ano. Já a aceleração de crescimento, o jovem, ele tem um aumento progressivo, ele vai atingir esse pico do estirão. Depois que ele atinge o pico, ele cai e faz a desaceleração, que é a redução gradativa dessa velocidade de crescimento até atingir a parada. O ganho de peso. Aqui eu vou ter um aumento também do tamanho do esqueleto, com músculos, órgãos internos e a quantidade de gordura, que vai me corresponder a um ganho de cerca de 40% a 50% do peso final, tá? Do adulto. E também tem as mesmas 3 fases da altura, né? Para acompanhar justamente esse desenvolvimento. Então, aqui, a velocidade média de ganho anual de gordura subcutânea, em função do tempo antes e depois do pico de velocidade de crescimento, são demonstrados pelo gráfico, tá? Olha como que oscila muito mais do que a de estatura, tá? Então, meu ganho em subunidades, ele vai oscilando para depois ele ter essa curva ascendente. Por quê? Porque a taxa de deposição de gordura nas meninas é sempre maior do que a dos meninos. Olha que a gente vê aí como que o mundo é injusto desde que o mundo é mundo, né, meninas? E mesmo que a gente consiga diminuir o ritmo de depósito, as meninas continuam ganhando gordura, embora mais lentamente, enquanto os meninos chegam realmente a perder tecido adiposo. Então, a gente começa a ter essa falsa sensação de magreza. Reparem que os meninos estão abaixo da linha zero, tá? Fica aquela fase do menino seco. A menina não, ela pode ter emagrecido muito, mas ela tá ali mais ou menos no 8, que seriam 8 unidades por área, tá? Em termos de mudanças corporais, a gente vai ter também muita alteração muscular nessa fase, tanto com hiperplasia como com hipertrofia. Isso vai aumentar gradativamente o tamanho e a força, né? Toda a musculatura durante a puberdade, atingindo o seu pico máximo na mesma época ou logo após o pico de crescimento estatural. E aqui a gente também vai ter diferenças significativas entre o sexo masculino e o feminino, tá? Entre 11 e 16 anos, a massa muscular vai dobrar nos meninos e vai aumentar apenas 50% nas meninas. Aos 17 anos, os rapazes têm 30% a 50% mais células musculares que as meninas. Então, é o que a gente vê aqui, dessa grande diferença, tá? Esse gráfico é da velocidade média de ganho anual de tecido muscular, tá bom? Então, aqui a gente vai estar comparando isso em função aqui do tempo antes e depois, né, do PVC, que é o pico da velocidade de crescimento. Então, um adolescente que ainda não teve seu estirão não pode ter o mesmo grau de desenvolvimento, a mesma força muscular, que outra criança apenas a mesma idade. Então, o que determina a puberdade não é a adolescência, e sim a puberdade por si só, tá? E essa solicitação para atividade física incompatível com o grau de desenvolvimento muscular pode gerar sensação de fadiga, sensação de fracasso. É um erro achar que 3 adolescentes de 12 anos podem fazer a mesma atividade física, porque eles terão maturação sexual secundária diferente, portanto,
estatura, estrutura, principalmente, neuromuscular diferente. As mudanças corporais. Então, como a gente falou, as extremidades elas vão iniciar o estirão antes do tronco, né? Os pés e as mãos são os primeiros a crescer, em seguida as pernas, coxas e, por último, o tronco, tá? O tronco também é o último segmento a parar de crescer. Então, por isso que a gente vai tendo esse aumento, né, da proporcionalidade da relação entre tronco e membros. O adolescente quase sempre ele é classificado como longilíneo, não necessariamente será um adulto assim. Em relação à face, os ossos também crescem mais rapidamente do que a caixa craniana, como se a face estivesse emergindo, né, saindo ali do esqueleto. Então, o perfil vai se tornando mais fino, o nariz mais projetado e a mandíbula mais proeminente. Isso ocorre tanto nos dois sexos, mas é mais evidente, mais marcante no sexo masculino. Temos também os diâmetros biacromial e bilíaco, em que a relação entre diâmetro biacromial e bilíaco vai aumentando no sexo masculino e diminuindo no sexo feminino. Ou seja, os rapazes passam a ter os ombros mais largos e as moças os quadris mais largos quando a gente faz a proporção com a altura. Tá? Outras mudanças corporais. Temos mudança aqui da laringe, é a voz típica que tem a transição, né? Os meninos têm isso mais evidente até do que as meninas, mas todos vão passar por isso. Mudanças de sistema circulatório e respiratório, que vão ser importantes para o desenvolvimento, né, final do adulto, mas aqui a gente está tendo um grande ganho de força e resistência, tá? O tecido linfóide vai sofrer involução, então, por exemplo, não é mais para eu ver aqui um timo muito grande no período da puberdade, aquela hipertrofia fisiológica de amígdalas também vai sofrendo regressão, inclusive o timo já não era para ter desde antes, né? Mas é só um grande exemplo de como o tecido linfóide, depois que ele tem seu pico, ele vai sofrendo involução. E os caracteres sexuais secundários, como a gente está vendo aqui, um exemplo nessa fotinho, através da pilificação, olha só, a axila da menina vai tendo cada vez mais pelo, o rosto está mudando, do menino também, mas a gente tem uma mudança corporal ainda mais importante, que eu vou pontuar aqui entre telarca, pubarca e menarca para as meninas, e gonadarca, pubarca e espermarca para os meninos, está escrito errado ali em cima. Então, vamos à proporção corporal das meninas. Telarca, então, é a primeira manifestação da puberdade no sexo masculino e cursa com o aparecimento do broto mamário. Então, vai ser entre ali 8 e 13 anos, né? O GNRH vai estimular a hipófise anterior a liberar essas gonadotrofinas, os ovários vão liberar o estrógeno, e aí eu vou ter crescimento do tecido mamário, aquele gráfico que a gente viu anteriormente no início da aula. O estrogênio também vai causar crescimento e maturação esquelética, estirão de crescimento e no pico da velocidade de crescimento com uma medida aí de até 1 ano após a telarca, tá? Que você vai fazer esse estirão. Já a pubarca se refere ao aparecimento de pelos, né? Então, aqui eu tô falando dos pelos axilares, que podem vir mais tardiamente, mas principalmente da pilificação pubiana, tá? Por causa da atividade adrenal, essa fase aqui não vai ter relação com a atividade gonadal. Então, aqui eu não tenho relação com a adrenarca. Lembra de novo aquele gráfico lá para trás. Eu estou sobre outro eixo. Aqui é a HHA, tá bom? E na menarca, que vai ser a primeira menstruação, é um fenômeno tardio dentro do desenvolvimento puberal. Ela vai ocorrer quando os ovários já desenvolvem um número adequado de folículos maduros em resposta a níveis suficientes de gonadotrofina, que estimulam os ovários a produzir estrogênio suficiente para proliferar o endométrio e a progesterona e causar alterações secretoras endometriais. As primeiras menstruações costumam ser irregulares durante os primeiros 12 a 24 meses, tá? E a ovulação, ela pode ocorrer desde a primeira menstruação. Tá? Então, por isso que, eventualmente, a gente escuta casos de menina que na primeira menstruação já teve uma gravidez. Casos tristes e raros, graças a Deus, mas isso pode acontecer. Contudo, habitualmente, só 1 ano depois da menarca, mais ou menos, que o ciclo vai se tornando regular
e a ovulação passa de fato a acontecer. Então, as primeiras menstruações, rotineiramente, são anovulatórias, tá? O útero, as trompas e a vagina vão ter um crescimento marcante nessa fase. Agora, em relação aos meninos, está escrito errado ali, sexo masculino, tá? Os eventos puberais vão ser um pouco diferentes dos das meninas, e eles não são tão facilmente detectáveis. Quando a gente fala em uma menina, crescimento de uma mama ou menarca, é muito fácil da gente ter um marco disso. Agora, do menino, aumento de volume de testículo, muitas vezes vai passando despercebido, até porque eu estou falando aqui de um aumento dos túbulos seminíferos, que passam a ter luz e se tornam tortuosos. Aumento dos níveis séricos de testosterona vão vir só depois do início da gonadarca. Então, é o aumento do volume testicular que vai estimular e anteceder as outras manifestações sexuais. E esse crescimento do testículo, você pergunta para a criança, e aí, já começou a ter o saco? Já começou a crescer, porque popularmente é assim que é chamado. Ele às vezes não sabe, porque não presta tanta atenção. É diferente da mama da menina, tá? E aí, os testículos pré-púberes têm cerca de 4 ml, que corresponde a mais ou menos 2,5 centímetros do eixo longitudinal, né? 4 por 2,5, enquanto depois eles vão ter de 12 a 25 ml, tá? De volume total. Então, muda muito essa composição. E 25% dos adolescentes podem apresentar diferenças de volume entre o lado direito e o lado esquerdo, tá? Isso é fisiológico. Já para o Barca, eu vou ter a maturação das células de Leydig, que vão fazer cursar com aumento de testosterona, e a partir disso eu vou ter o crescimento dos pelos pubianos, com o desenvolvimento peniano em comprimento associado. Então, o aumento dos testículos vai preceder o aparecimento dos pelos em cerca de 6 meses. Tá? E a ação androgênica vai estimular o funcionamento das glândulas sudoríparas, com o aumento da sudorese e o surgimento do odor adulto característico. Então, realmente, o adolescente, o menino, começa a ter a famosa o quê? O famoso, perdão, CC, tá? O mau odor característico. Sobre a espermarca, vão ter aqui alterações da próstata, glândulas bulburetais, vesículas seminais, epidídimo, e apresentam também um crescimento acentuado a partir do desenvolvimento testicular. A idade da primeira ejaculação é bastante variável, tá? Mas ele normalmente vai ocorrer em fases mais adiantadas nesse caso. Não é tão como da menina. Então, aqui a gente começa a ter, às vezes, uma poluição noturna, a primeira ejaculação vem em seguida. Ok? Na segunda parte da aula, a gente vai dar seguimento às questões de proporção corporal, ao desenvolvimento